Na última sexta-feira agora, do dia 10 de setembro, uma lutadora americana trans, ex-membro inclusive aí das forças especiais do exército norte-americano, venceu a sua adversária mulher por finalização, um golpe assim de mata-leão, sabe? Em sua estreia no MMA feminino em Miami, lá nos Estados Unidos. E aí o Demian Maia, que é um lutador profissional de MMA, faixa preta de jiu-jitsu, ele expôs o seu ponto de vista sobre a luta, né, numa entrevista no podcast aí, num site Inteligência Limitada, declarando ser contrário à entrada de atletas transexuais no esporte de competição. E aí o Demian, ele falou abertamente, né, que a diferença no desenvolvimento físico de uma atleta trans em comparação com as suas concorrentes é injusta e perigosa. Pois é. Principalmente aí no caso de esportes de combate, né, como é o MMA, onde a integridade física dos lutadores são postas aí em jogo, né, a cada combate. E aí o Demian falou o seguinte, abre aspas, eu acho um absurdo você botar uma pessoa que nasceu homem para lutar com uma mulher. Eu vou falar do meu esporte, que é a luta. A pessoa que enfrentar a atleta trans vai se machucar. Não tem comparação. E não é nenhum preconceito, nada disso. Mas você tem que entender que para trabalhar na sociedade a questão do preconceito não é dessa maneira. Não é isso que vai fazer as pessoas terem mais ou menos preconceito. É muito claro que você não pode deixar isso acontecer. Acho que só quem não está dentro do esporte aceita isso, porque não tem noção do que é. É muito perigoso. A gente está falando de integridade física da pessoa. Na luta, é raríssimo acontecer, mas a pessoa pode morrer. Então você não pode brincar com esse tipo de coisa. Não é uma discussão ideológica. Cada um acredita no que quer, mas você não pode impor sua ideologia para atletas que estão competindo e que dependem disso, que vivem disso. Isso não tem nem discussão. Tem coisa que é ciência, não tem espaço para esse tipo de ideologia. Tem fatos. Se você botar um cara que nasceu homem, por mais que ele tenha tomado hormônios femininos, ele vai ter vantagem. Isto é fato. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Na luta, na corrida, no levantamento de peso, no vôlei, em qualquer coisa. Afirmou aí Demian Maia, o queridíssimo Demian Maia, na entrevista. E aí eu fiz questão de citar as palavras do Demian Maia aqui, nesse nosso vídeo, porque eu achei assim muito coerente e lúcida também a sua posição. Eu concordo totalmente com o Demian Maia e os demais atletas também do UFC que estão se pronunciando, né, estão expondo publicamente as suas opiniões contra esse tipo de confronto, né? Por exemplo, Ronda Rousey, Miesha Tate, a brasileira Bethe Correia e tantos outros aí, mundo afora. Veja bem, o corpo de uma trans nunca responderá 100% ao de uma mulher. Isso é uma realidade, sabe? Tanto é que ficou óbvio nessa luta aí da última sexta, muito rapidamente, que a atleta trans era muito forte. E igualmente óbvio também de que essa força é do homem biológico. Pode-se fazer tratamento hormonal, mas nada justifica, porque os tratamentos eles não reduzem a densidade ou a força muscular, sabe? E cria, inclusive, uma injustiça em todos os esportes. E no caso do MMA, que é um esporte de combate, isso pode criar uma disparidade potencialmente mortal, entende? Chega a ser triste, meu irmão, você vê um veterano de combate de guerra das forças militares especiais do sexo masculino espancando uma mulher na TV, é deprimente, sabe? Mesmo que uma trans faça tratamento hormonal, as mulheres elas não são tão fortes, nunca serão tão fortes quanto os homens, porque isso é biologia. Os homens eles têm pulmões maiores, eles têm um coração maior, a capacidade cardiorrespiratória é maior também, a oxigenação sanguínea, né, ela é melhor, a densidade da fibra muscular é diferente também,
A densidade óssea do homem é muito maior, a força física é maior, não tem jeito. Isso é ciência, não é opinião, meu irmão. As mulheres não têm essa questão da testosterona que os homens têm naturalmente. Enquanto as atletas trans, elas são beneficiadas pela testosterona natural, as mulheres não trans, as mulheres normais são policiadas aí pela equipe médica e pelos órgãos reguladores como a USADA para que elas não possam ter uma gotinha sequer, 1 milímetro a mais de testosterona no corpo, não é? E é claro, porque isso faz a diferença, faz muita diferença no esporte, meu irmão. Então, isso ficou claro, inclusive, aí na luta entre a atleta trans e a atleta mulher. Visivelmente, a oponente mulher não poderia competir com a força física avassaladora de seu oponente homem. A mulher dava socos assim, sabe, que apenas ricocheteavam, sabe, como um leãozinho em seu pai. E quando ela foi imobilizada no chão, meu irmão, a mulher não conseguia nem se mexer, né? E bateu rapidamente, claro, porque senão apagava ali, não é? Então muitos jornalistas, mundo afora, estão criticando a luta, dizendo que é hora de parar com essa loucura do esporte trans antes que mulheres começam a ser mortas nas arenas de esporte. Então, eu trouxe aqui esse assunto hoje porque eu tenho dito isso aqui no canal já há tempos, né? O politicamente correto, ele se transformou numa ferramenta de censura, uma ferramenta de constrangimento e que dificulta o pensamento, né? De forma assim mais livre. O politicamente correto ele está fechando os olhos para os homens biológicos que foram beneficiados a vida toda, né, com o hormônio da testosterona, para que eles sejam beneficiados com o esporte. É o que está acontecendo. Então, é preciso trabalhar a questão do preconceito na sociedade? Beleza, legal. Agora, meu irmão, é dessa maneira aí, né, criando um outro tipo de exclusão ou falsas inclusões, como queira. Então veja como essa turminha aí do politicamente correto é incoerente. Bom, enfim, a gente deve enaltecer o respeito quanto à identidade social das pessoas, sim, né? Porém, a base mais sólida do esporte não é a identidade social das pessoas ou como elas querem viver, né, e que devem ser respeitadas, mas sim a sua identidade biológica, a identidade biológica das pessoas, que é a base sólida do esporte. E caso você queira aqui fazer aqueles comentáriozinhos ridículozinhos, né, chamando a gente de homofóbico, de transfóbico e essas coisas que a gente já sabe, porque quem não tem argumento faz isso, rotula, não é? Eu convido você a apresentar os seus argumentos, e não essa tentativa evasiva e medíocre de tentar desqualificar quem pensa diferente de você, com argumentos ad hominem, né? É assim que é chamado, né? Então comigo isso não cola, meu lindão, porque eu conheço essa manobra farsante e dolosa, já estou acostumado a lidar com isso. A minha opinião aqui ela é baseada estritamente na questão esportiva e científica, distante de qualquer preconceito sobre as discussões aí, decisões de cunho pessoal, né, de cada indivíduo. Não é disso que eu estou falando, você é inteligente. Então, esse aqui é um assunto que deve ser trago para dentro de um debate honesto, porque vai além da questão do esporte, entende? Não se trata de preconceito ou intolerância, é um debate sobre o que está acontecendo com o mundo. Pois é, porque o politicamente correto colocou as pessoas numa prisão ideologizada, sabe? Numa espiral de silêncio, onde falsas inclusões significam a exclusão de outros.